Então, novamente, sejam bem-vindos então a este segundo webinar. Vamos iniciar então agora. O tema é então o pensamento computacional e a linguagem de programação Python. Ao longo da próxima hora vou então focar os pontos que podem ver aqui no lado esquerdo. Portanto, depois de uma breve introdução, vamos falar um bocadinho aqui do ambiente Python na calculadora CG50. Depois vamos falar aqui de alguns conceitos simples de Python nos pontos 3, 4 e 5, portanto variáveis, escrita de dados e leitura de dados. E aí depois apresentar um exemplo no âmbito da química e depois um exemplo no âmbito da matemática e depois terminarei então com uma breve conclusão. Bom, em termos de introdução, faço aqui só portanto, partilho convosco esta breve cronologia, para também ficarem com a ideia que isto não é novo. Portanto, reparem, já em 1967, uma equipa do MIT liderada pelo matemático Seymour Papert cria então a linguagem Logo, devem lembrar-se, uma pequena tartaruga onde podíamos orientar os movimentos, ou seja, a primeira linguagem de programação desenvolvida para ser usada no ensino da matemática. Bem mais tarde, no início da década de 90, o matemático e programador holandês Guido van Rossum cria então a linguagem Python, portanto, que iremos utilizar hoje. Já no século XXI, há um artigo que é fundamental aqui nesta área, que é da Janet Wing, que diz então que o pensamento computacional deveria ser desenvolvido por cada criança, ao nível da leitura, da escrita e da aritmética. É possível que alguns colegas agora no âmbito das novas aprendizagens tenham lido este pequeno texto. No ano seguinte é criada a linguagem Scratch, pelo Michael Resnick, e mais recentemente, no ano passado, o Scratch, através das novas aprendizagens, é introduzido no quinto e no sétimo ano, embora houvesse já muitas experiências noutros anos também, em anos anteriores. E no próximo ano teremos então, pela primeira vez em Portugal, a introdução da linguagem Python no 10º ano, seja qual for a opção de matemática. Bom, mas o que é o pensamento computacional? Portanto, aqui há várias definições, umas mais extensas que outras. Eu aqui partilho esta definição pessoal e muito sucinta, que é: o pensamento computacional é um processo de pensar associado à resolução de problemas. Portanto, é muito importante até hoje para a temática que eu vou aqui apresentar, ter esta noção. Portanto, pensamento computacional faz parte desta temática da resolução de problemas, utilizando conceitos e princípios da computação, nomeadamente estes 5 que vêm aqui à volta da figura, isto é, a abstração, a decomposição, o reconhecimento de padrões, a algoritmia e, finalmente, a depuração e otimização. Estas 5 práticas irei depois explicitá-las mais à frente quando tratarmos então um problema de matemática. Agora, focando-nos então na calculadora CG50, podemos começar desde já para procurar aqui o menu Python. Portanto, vou descer aqui até encontrar o menu Python e vamos encontrar então três ambientes. O primeiro ambiente, onde eu estou neste momento, é a lista de arquivos. Portanto, a lista de arquivos é, no fundo, a lista de todos os programas em Python que alguma vez criaram, ou diretamente na raiz, ou organizados em pastas. Eu, por exemplo, hoje tenho aqui a pasta webinar. Depois temos o editor. Ora, para entrar no editor, eu aqui vou aproveitar e vou fazer um novo programa. Vou clicar aqui em onde diz New e vou chamá-lo exemplo. Vou simplesmente aqui x, x, e entro então no ambiente, portanto, no editor. No editor, onde nós escrevemos os programas. Eu neste momento não vou escrever ainda nada. E o terceiro e último ambiente, vou clicar aqui em Run, portanto, iria executar, e vou então entrar no Shell, como acabei de dizer, onde vamos então executar os programas. Em termos de escrita, temos aqui várias opções. Eu aqui, reparem, vou clicar em Exit para regressar e voltar então a entrar no editor. Reparem que no canto superior esquerdo temos aqui o quadrado, o A e o cadeado, ou seja, eu tenho o modo alfanumérico bloqueado. O que é que isto significa? Que neste momento, se eu carregar, por exemplo, nas teclas 1, 2, 3, reparem, 1, 2, 3, e estou a escrever então o VW, isto é,
estou a escrever as funções vermelhas das teclas. Se eu quiser, de facto, escrever 1, 2, 3, portanto, vou mudar de linha, X, e vou desativar o modo alfanumérico. Portanto, vou clicar aqui em alfa e repito a experiência. 1, 2, 3. Muitas vezes, o que é que acontece? Nós temos necessidade de alternar entre letras e números, por exemplo. Então, temos de ponderar assim rapidamente, se vamos escrever muitas letras, podemos bloquear o modo alfanumérico. Fazendo então Shift Alpha, com o cadeado significa que o alfanumérico está bloqueado. Caso contrário, se eu quiser escrever só uma letra, vamos imaginar que eu queria escrever apenas U, portanto fazia alfa 1, a seguir queria um número, por exemplo 5, e a seguir queria novamente a letra A. Faço alfa e aqui o A. Ok? Portanto, fazemos esta gestão sempre aqui com a tecla alfa. Há outras opções para escrever, utilizando aqui a calculadora. Aqui já agora podemos ver aqui duas orientações, ou seja, se eu tiver a calculadora física, a calculadora na mão, tenho estas opções. Se eu tiver a utilizar o emulador, esta calculadora virtual, tenho obviamente também a possibilidade de utilizar o teclado. Mas agora começando apenas com a calculadora física. Em termos de opções de escrita, temos também aqui a barra horizontal aqui no ecrã. Já agora vou-vos mostrar rapidamente as opções. Então, temos que o file que permite gravar ou gravar como, ou seja, posso gravar com outro nome. Vou pressionar Exit para voltar atrás. O Run já mostrei há pouco, para executar. Aqui o F3, os símbolos, tem então vários símbolos. O char é bastante útil para escrever, porque tem todos os caracteres disponíveis. Portanto, para um ponto de interrogação, um ponto de exclamação, é aconselhável. Temos aqui a tecla para mudar de maiúscula para minúscula. Por exemplo, vou fazer aqui alfa, portanto, estou em minúscula e carrego aqui para passar para maiúscula. E agora, se carregar, por exemplo, aqui na tecla 7, terei um M maiúscula. Automaticamente, depois ficou desativado. Continuando aqui na barrinha, temos depois aqui o separador comando, que tem, nas 3 primeiras opções, são estruturas condicionais, que irei abordar um pouco a seguir, e as 3 últimas são ciclos. Mais, temos aqui operações, então atalhos para as operações. Temos aqui o jump, para permitir ir para o topo ou para o fim do programa, ou para uma determinada linha, se tiverem um programa muito extenso. E por último, temos o search, que também permite procurar o texto num programa extenso. Não será, obviamente, o nosso caso hoje. Por último, há outra opção que eu também irei exemplificar depois, que é o catálogo. Se pressionarem Shift 4, vão entrar então no catálogo, que tem todas as instruções por ordem alfabética. E neste caso, com a calculadora física, é uma boa prática recorrer ao catálogo para ter já estruturas inteiras já feitas e depois acabamos só por completar. Vou regressar ao editor e vamos então passar então agora para a terceira parte. E agora sim vou-vos falar então um bocadinho de linguagem Python. Vou só... é isso que eu queria. Vou só apagar aqui o editor para ter aqui um ambiente limpo. Então, começando agora a falar um pouco de Python. Portanto, quando se começa uma sequência de aprendizagem, uma formação, por exemplo, de Python, começamos habitualmente pelas variáveis. O conceito de variável em programação é muito semelhante ao conceito de variável em matemática, ou seja, vamos ter um pequeno objeto que vai armazenar informação. Existem tipos de variáveis. Nós aqui vamos utilizar essencialmente, em matemática, física e química, os tipos numéricos. Temos então um tipo inteiro, int, o tipo real, float. Podemos também utilizar o tipo lógico, portanto, que tem apenas 2 valores, o verdadeiro e o falso. O tipo cadeia de caracteres, ou string. E, portanto, há mais, pus aqui também a lista, que não vou explorar hoje. Uma lista é um conjunto de vários objetos, podem ser de vários tipos. Olhando aqui para a imagem aqui do lado esquerdo, pus aqui um exemplo de cada e começava pelo primeiro. Reparem, ao escrever n igual a 3, estão a fazer o que se chama uma atribuição.
isto é, estão a atribuir o número 3 à variável n. Automaticamente, como o número 3 é um número inteiro, a variável n fica definida como sendo do tipo inteiro. Não preciso de dizer nada. Na segunda linha, eu escrevi área igual a 14,7. Portanto, automaticamente o número 14,7 é atribuído à variável área, que é então associada ao tipo real, tipo float. Depois tem aqui o exemplo triângulo igual, portanto, tipo lógico, true. Na penúltima linha, tem um exemplo de cadeia de caracteres, ou seja, as cadeias de caracteres, o texto, fica sempre entre aspas, e no caso da SIGA 50 tem a cor amarela. Então vê que há aqui uma gestão de cores também para nos ajudar a escrever os programas. Portanto, amarelo, imediatamente sabemos que é texto. E na última linha tem um pequeno exemplo de uma lista com parênteses retos, neste caso com 3 números inteiros. Associado ao conceito de variáveis estão as operações, ou seja, cada tipo de variável tem as suas operações. Temos as 4 operações básicas, e já agora vou aqui de vez em quando utilizar também o teclado. Temos aqui a adição, subtração, multiplicação, divisão. Temos depois, por exemplo, as potências. Reparem aqui na vantagem da utilização da calculadora, porque eu, por exemplo, estou habituado no meu dia-a-dia para escrever, por exemplo, 5 ao quadrado. Eu escrevo 5 e vou teclar aqui a tecla do quadrado. Ao teclar a tecla do quadrado, automaticamente a calculadora fez a conversão para a linguagem Python. E em linguagem Python, o ao quadrado escreve-se assim, asterisco, asterisco 2. Temos depois as operações lógicas, not, and, or, etc. E, por vezes, temos necessidade de utilizar mais operações, mas que não são primitivas, ou seja, não estão na linguagem Python inicial. Exemplos constantes, como π, como o número de Neper, e operações como a raiz quadrada, exponencial, funções trigonométricas, logaritmos. Agora, os logaritmos chamam a atenção aqui por uma coisa. O logaritmo natural, reparem, se eu clicar aqui em ln, em Python escreve-se log. Pronto, e este log nós associamos ao logaritmo decimal. Se eu, por outro lado, carregar aqui na tecla log, em Python escreve-se assim, log 10. Então, aqui é fácil, logaritmo de base 10. Pronto, o módulo mat, no fundo, é uma pasta, também se chama uma biblioteca, é uma pasta que nós podemos importar para dentro do nosso programa e que irá trazer, então, todas estas funções. Existem mais bibliotecas, eu aqui faço referência ao módulo random, que tem esta função que é muito, muito útil nesta temática da resolução de problemas, que é o randint, devem conhecer, portanto, permite gerar um número aleatório, um número inteiro aleatório, num determinado intervalo. Bom, a seguir às variáveis, temos necessidade então de escrever dados, e depois então passar do shell para o editor. Eu aqui novamente vou só limpar aqui, vou só apagar aqui o que eu tenho e vou fazer este pequeno exemplo aqui na calculadora convosco. Ou seja, a instrução de escrita de dados é muito simples, é a palavra print, portanto print irá então imprimir, irá escrever. Reparem neste caso então, fazer aqui o programa aqui ao lado, vou escrever x, portanto x, o igual é shift ponto, portanto está aqui amarelo, x igual a 2, vou mudar de linha, y igual, portanto y igual a 1.5, terceira linha, e agora print, eu posso escrever letra a letra, tá? Ou posso ir ao catálogo, eu vou exemplificar aqui o catálogo, shift 4, e quero ir à letra P, que é também a letra 4, ou seja, o print, depois habitualmente sabemos que é Shift 44. Vamos aqui ao catálogo e rapidamente tenho aqui a palavra print escrita. Escrever o quê? Escrever X mais Y. Tenho aqui este programa muito, muito elementar. Vamos executar. Reparem que o Run neste momento não está disponível. Portanto, vou clicar aqui na setinha e agora sim vou clicar aqui em Run. Quando nós queremos executar um programa, automaticamente a calculadora vai nos pedir para gravar. Portanto, é natural. Portanto, vou dizer que sim, F1.
E vou então regressar ao shell, que eu tinha-vos mostrado há pouco, e agora tenho então a execução do meu programa. Portanto, ele calculou 2 mais 1,5, escreveu então 3,5. Muito bem. Vou regressar ao editor e vamos aproveitar para... Eu vou aproveitar para explicar aqui uma coisa. A instrução print, ela pode ter vários argumentos. Isto é, posso escrever várias coisas umas a seguir às outras. Então, para aperfeiçoar um bocadinho o meu programa, gostaria de escrever soma igual e depois então o resultado. Portanto, reparem, estou em modo alfanumérico. Portanto, como é texto, tenho que começar com aspas. E vou escrever então soma igual, tal shift ponto, e vou fechar as aspas. Para separar estes dois argumentos, tenho que pôr uma vírgula. Bom, o que eu quero mostrar com isto é que tenho então um print de duas coisas. Soma igual vai aparecer textualmente e depois x mais y será o resultado deste cálculo. Vou clicar aqui em Run e vamos gravar novamente. E cá está, portanto tenho aqui uma pequena evolução no meu programa, soma igual a 3,5. Vamos passar agora para o processo complementar da escrita, que é a leitura. Vou regressar ao editor. E agora reparem, o que é que eu quero? Em vez de dizer x é igual a 2, eu gostaria de perguntar ao utilizador qual é o valor de x. E mesma coisa depois para o y. Então, vou apagar aqui o 2. Vou desativar aqui talvez o modo alfanumérico. E, neste caso, quando se faz uma leitura, neste caso sim, temos que indicar o tipo de variável. Portanto, x eu quero que seja do tipo inteiro. Podia escrever aqui as 3 letras ou ir ao catálogo. Vou ao catálogo, letra I, e a segunda letra é um N, para ser mais rápido. E tenho aqui então int. Portanto, depois de eu definir que x será um número inteiro, eu tenho que explicar que esse número vai ser pedido ao utilizador. E a instrução é input. O input, se repararam, embora tenha sido rápido, mas ele está quase colado ao int. Portanto, ao ir buscar o int input também é muito fácil, muito rápido aqui pelo catálogo. Vantagem, tem logo a gestão dos parênteses que é feito. Portanto, aqui é difícil enganar-se. Abri 2 parênteses e fechei 2 parênteses. Dentro dos parênteses do input, vamos colocar a mensagem que irá ser exibida no shell. Neste caso, eu quero escrever x igual ponto de interrogação. Portanto, abrir aspas, x igual, e o ponto de interrogação tinha-vos mostrado há pouco. Vamos puxar aqui ao separador char, que é a segunda linha. X igual, vou fechar as aspas. E tenho então, repetindo, a primeira linha x é um número inteiro que é pedido ao utilizador com a mensagem x igual. Na segunda linha, eu quero pedir o número y, mas agora do tipo float. Vou novamente ao catálogo, à letra F, e tenho então aqui indicação float, portanto será um número real. Agora reparem, a segunda linha é quase idêntica à primeira linha. Portanto, aqui vou utilizar o copy-paste da calculadora, Shift 8. O copy-paste não é uma ferramenta especial do menu Python, é uma ferramenta que faz parte da CG50 noutros menus. Vou copiar e vou colar aqui dentro dos parênteses. Portanto, colar Shift 9. Ganho aqui um bocadinho de tempo. A única alteração onde estava X, vou apagar e vou colocar um Y. O meu programa está finalizado, isto que eu queria, portanto tenho um número x que será inteiro, um número y real, e ambos vão ser pedidos ao utilizador. Vou executar. Agora vou ser mauzinho e vou provocar um erro. Reparem que x está definido para ser um número inteiro. Eu vou de propósito escrever, por exemplo, 2,5. Obviamente o programa não gostou. E ele diz-me, atenção à linha 1, está um erro na linha 1, e ele vai-me explicar o que é que eu fiz mal. Portanto, há uma sintaxe inválida para um número inteiro. Ok? Muito bem. Vou voltar ao editor e vou executar uma segunda vez. Agora vou-me portar bem, vou pôr a x igual a 4 e o y vou pôr qualquer coisa, 1,2. E tenho então um programa que já interagiu comigo, pediu-me os valores,
fez um pequeno cálculo e devolveu-me uma resposta. E estas 3 ações são suficientes numa fase de iniciação, ao nível do 10º ano, para fazer já um conjunto interessante de programas. Vamos passar então agora o exemplo aqui que eu escolhi para partilhar convosco da Química. Vou novamente apagar aqui o editor. Bom, eu sou professor de matemática, mas tenho muitos amigos professores de física e química e gosto sempre de saber se eles são mais adeptos da física e da química. Acabo sempre por descobrir, acho que todos têm ali mais uma preferência por uma das duas. Eu, embora, repito, seja de matemática, mas se tivesse de escolher entre uma coisa e outra, iria imediatamente para a física. E para contrariar um bocadinho esse gosto que eu tenho pela física, decidi fazer exatamente o contrário e trazer hoje um exemplo de química, que é um exemplo interessante também do ponto de vista matemático, porque tem aqui uma escala logarítmica e acho que é do conhecimento de todos, aqui para os meus colegas matemáticos também não ficarem preocupados. Então, como sabem, o pH de uma solução é o indicador da concentração de íons H3 ou mais, e talvez não saibam, mas existe então esta fórmula que diz que o pH é igual a menos o logaritmo decimal da concentração então de íons H3 ou mais. O que nós vamos querer fazer então neste caso é escrever um pequeno programa que vai perguntar ao utilizador qual é a concentração e vai-lhe devolver então o resultado do pH. Vai dizer o pH é tal. Para isso, começamos naturalmente por pensar nas variáveis. Neste caso, penso que é relativamente simples perceber que há 2 variáveis envolvidas. A concentração de íons H3 ou mais vou chamá-lo simplesmente C, e o pH vou chamá-lo pH com minúscula e maiúscula, de propósito para ter aqui uma de cada. Em termos de algoritmo, as 3 ações que eu acabei de explicar, num exemplo assim um bocadinho abstrato, são suficientes para escrever este programa. Ou seja, eu inicialmente vou colocar a pergunta ao utilizador, vou-lhe perguntar qual é a concentração, portanto vou ler o valor da variável C, depois irei calcular o pH e, terceiro e último, irei então devolver a resposta, irei escrever então o valor do pH. Vamos fazer isso então aqui ao lado. Eu agora vou assumir a escrita com o teclado do computador. Já agora chamo a atenção para uma coisa, que é um erro frequente nas formações quando nós começamos. Normalmente, quando nós entramos no editor, o modo alfanumérico está ligado. Portanto, quando estão a trabalhar assim com a calculadora virtual e querem assumir o controle com o teclado, a primeira coisa que fazemos é sempre desligar o modo alfanumérico. Portanto, e agora sim. Então, vou criar uma variável C. Ora, C é a concentração. Aqui obriga-me a pensar no tipo da variável, portanto, poderá ser um número real. Vou escrever então float. Vou já abrir e fechar os parênteses. Eu quero que o valor seja pedido ao utilizador, portanto, à semelhança do que fiz há pouco, vou escrever aqui input, e a mensagem vai ser muito simples, será simplesmente C, minúscula, C igual, ponto de interrogação. Portanto, repito, aqui a primeira linha tenho então, estou a criar uma variável chamada C, tipo real, input quer dizer que vai ser lida, e com a mensagem será C igual, ponto de interrogação. Vou abrir a segunda linha. Na segunda linha, o que é que eu quero? Quero calcular o pH. Portanto, vou escrever pH igual a o menos, para quem não está familiarizado aqui com o ambiente Python, este menos aqui de negativo não funciona. Está bem? É sempre o menos da subtração. Portanto, resumindo, é como se houvesse um menos. Depois tenho um logaritmo de base 10, portanto, log, e aqui dentro dos parênteses teria a concentração de íons H3 ou mais. Portanto, no meu caso eu chamei a C, vou escrever aqui C. Termino assim a segunda linha, passo para a terceira linha, que é o quê? Que é escrever, portanto, print, e quero escrever então o pH. Vou fazer como mostrei há pouco, 2 argumentos, portanto, primeiro vou escrever pH igual, portanto, isto vai aparecer textualmente, vírgula, e agora quero então o valor da variável pH. Agora, eu vou executar este programa e ele vai dar erro.
Tá? E os mais atentos já deviam estar a pensar, tá, mas o Manel está-se a esquecer aqui de qualquer coisa. Vamos experimentar. Até aqui parece que está tudo bem. O exemplo que eu escolhi fazer aqui é o pH do sumo de limão. Portanto, eu coloco esta questão: qual é o pH de um sumo de limão com a concentração de um H3 ou mais igual a 0,005 mols por decímetro cúbico? Então, vou escrever 0,005. E agora reparem, mensagem de erro. Portanto, já perceberam que gosto de provocar erros. Tem um erro na linha 2. O que é que se passa? E ele vai tentar explicar que a palavra log10 não está definida. Portanto, vamos regressar ao editor. Isto para mostrar que o erro aqui em programação tem que ser encarado com naturalidade. Portanto, faz parte. Por muita experiência que a pessoa tenha, há sempre alguma coisinha que nos escapa e não tem de ser um problema. Como eu tinha explicado há pouco, o logaritmo não é uma operação primitiva. Ou seja, neste momento, a minha calculadora não faz a menor ideia do que é este log10. Eu tenho de fazer o quê? Importar a biblioteca mat. Vou abrir aqui uma linha e eu sei que a instrução para importar a biblioteca mat é a seguinte: from mat import. Então vou, como é extenso, vou ao catálogo, Shift 4, começa pela letra F, porque estou aqui perto, vou aqui com um bocadinho de paciência, vou pela seta, e cá está. Portanto, é esta a instrução que eu quero, from mat import, vou validar. O asterisco quer dizer o quê? Significa que eu vou importar a totalidade das funções desta biblioteca. Ou seja, estou a importar também as funções trigonométricas, o pi, etc. Vamos voltar a executar o programa. E vamos experimentar novamente o sumo de limão. Portanto, 0,005. E agora sim, tenho então o objetivo cumprido. Portanto, descobri que o pH do sumo de limão é aproximadamente igual a 2,3. Vamos um bocadinho mais longe e penso que todos, incluindo os matemáticos, sabem que há uma escala de pH. Portanto, a 25 graus, o pH, se o pH, perdão, for inferior a 7, a solução é ácida. Se for igual a 7, a solução é neutra. E, em último caso, se for superior a 7, a solução é básica. Vamos, por isso, regressar ao editor e vamos aperfeiçoar este programa de modo que, para além de calcular o pH, ele seja capaz de classificar o pH, classificar a solução, perdão. Então, o que nós queremos neste momento, em termos de programação, é uma estrutura condicional. Vou só baixar aqui um bocadinho. Ou seja, esta parte inicial do programa está ótima. Eu quero simplesmente ampliar o meu programa. Em termos de linguagem natural, já em termos de algoritmo, ou seja, em termos de sequência de etapas, o que eu quero é esta parte que acrescentei aqui a verde. É dizer, se o pH for inferior a 7, então escreve solução ácida, se for igual a 7, solução neutra, e assim sucessivamente. Vamos então fazer aqui uma estrutura condicional. Tinha referido no início que, clicando aqui na seta e no separador dos comandos, teríamos aqui as opções condições e vou escolher a terceira. Reparem que, mais uma vez, aqui a utilização da calculadora é bastante interessante porque a estrutura ficou imediatamente feita e eu vou limitar-me a completar espaços. Portanto, tem essa vantagem aqui inerente à calculadora. If, portanto, tem aqui tradução em inglês, portanto, o if é se, e eu quero dizer então se pH for inferior a 7. Reparem que vou desativar aqui o modo alfanumérico e vou novamente aqui ao teclado do meu portátil. Portanto, se pH inferior a 7, e agora reparem, vou clicar aqui na seta para baixo e automaticamente o cursor ficou aqui a seguir ao F. Este fenómeno, esta situação chama-se indentação, é fundamental em Python e quer dizer que o que eu vou escrever agora só será executado se a condição for verdadeira, isto é, se o pH for inferior a 7. E então, nesse caso, eu vou escrever então print e a mensagem é solução ácida. Solução ácida, entre aspas.
Bom, elif. Elif é o quê? É a contração da palavra else com a palavra if, ou seja, é um se não se. Se o pH não for inferior a 7, eu quero testar se ele é igual a 7. E aqui novamente vou cometer um erro de propósito. Reparem, mas isto não vou executar para mostrar o erro, vou já corrigir. Quando eu escrevo pH igual a 7, eu estou a fazer uma atribuição, foi o que eu expliquei no início. Ou seja, eu estou a atribuir ou armazenar o número 7 dentro da variável pH. Não é de todo isso que eu quero fazer. Eu quero é testar se o pH é igual a 7. Ou seja, esse igual que é diferente do outro, em Python, é um duplo igual. Simplificando, sempre que virem um duplo igual, no fundo é uma pergunta. Será que o pH é igual a 7? Tem uma condição. Terá então um valor lógico verdadeiro ou falso. Se for igual a 7, quer que o programa escreva. Oi? Aqui um pequeno desfazamento. Já está. Quer que o programa escreva solução neutra. Solução neutra. E por último, else, portanto, else é o senão. Se o pH não é inferior a 7, mas também não é igual a 7, obviamente será superior a 7. Não preciso de especificar. E nesse caso, quer que o programa escreva solução básica. E fica assim concluído o programa. Tem aqui mais uma pequena linha. E reparem, nós acrescentamos então esta estrutura condicional. Vamos experimentar. Mais uma vez, o run não está disponível. Portanto, tenho que pressionar aqui exit, a setinha, e agora sim. Vamos executar. Tenho aqui alguns exemplos para experimentar convosco, pelo menos os primeiros dois. Portanto, pela terceira vez, vamos ao sumo de limão. 0.005. E agora reparem, temos então uma informação adicional, pH 2,3 aproximadamente, e agora a indicação que a solução é ácida. Vou mostrar aqui o exemplo da água pura, portanto 0.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, e a indicação então por parte do meu programa, já agora já devem ter reparado, falta-me aqui uma letra T. E dou assim por concluído aqui o exemplo da química, ou seja, um programa que começou por ser muito simples, apenas com duas variáveis, entrada e saída de dados, e que agora ficou enriquecido com a estrutura condicional. Vamos passar ao segundo e último exemplo, que é um exemplo de matemática. Vou só regressar aqui, por exemplo, aqui ao editor, e agora é assim, vamos dar um salto no tempo, em termos também de complexidade. Ou seja, este exemplo que eu apresentei há pouco, podia ser um exemplo de iniciação, um aluno de 10º ano. O aluno aprendeu Python no 10º ano, consolidou no 11º ano, há muitas situações giras, nomeadamente nas soluções em que se pode trabalhar, e a certa altura, nomeadamente no 12º ano, já conseguimos propor ao aluno situações mais complexas, como esta que eu vou apresentar agora. Portanto, eu queria, no fundo, hoje neste webinar, tivessem noção do início da sequência de aprendizagem, mas também do fim da sequência, não haja um fim, não é? Mas terem noção, ok, no final, o que é que se pretende? E o que se pretende, essencialmente, com o pensamento computacional, é que o aluno, até pela própria definição que eu partilhei há pouco, resolva problemas. Bom, o problema que eu decidi fazer hoje é este, portanto, o comprimento de um arco de curva. Vamos querer então, neste caso, obter uma estimativa, mas muito boa, do comprimento desta linha vermelha. Concretamente, este arco de curva é o gráfico de uma função f, e eu escolhi aqui uma função trigonométrica definida por seno de π vezes x ao quadrado, portanto tem aqui este desenho que achei simpático. Este será o nosso objetivo. Portanto, quero calcular, se a escala tivesse, por exemplo, 1 centímetro, esquecendo de referir que o intervalo é de 0 a 1. Qual é o comprimento deste arco de curva? Agora, quando nós vamos enfrentar um problema já assim um bocadinho mais complicado, é sempre preferível começar por tratar um caso que nós conseguimos controlar. Portanto, controlar quer dizer o quê? Que eu consigo verificar se o meu programa está bem ou se está mal.
Então, a primeira coisa que eu vos aconselho numa situação deste género é trocar este gráfico por outro em que eu consiga prever o resultado. E aí já devem estar a pensar na circunferência. Ou seja, eu vou trocar momentaneamente esta situação por outra que eu conseguirei à mão apresentar uma resposta. Portanto, no 10º ano, em Geometria Analítica, nós ensinamos a equação da circunferência, de onde se consegue tirar a expressão analítica da função, que é esta que eu pus aqui, f de x igual a raiz quadrada de 1 menos x ao quadrado. Então, neste caso, tem um quarto de circunferência. E vou aproveitar esta situação para explicar então as 5 práticas do pensamento computacional que referi no início do webinar. Sendo que a primeira é então a abstração. A abstração significa simplificar a tarefa, selecionar as informações essenciais para resolver o problema, ignorando o resto. E neste caso, o que é que nós vamos fazer? Vamos simplificar a tarefa no sentido em que nós não conseguimos, assim, à mão, calcular o comprimento do arco de curva, então vamos trocar por segmentos de reta. E isso sim, é relativamente fácil calcular o comprimento de um segmento reto, ou dito de outra forma, a distância entre dois pontos. Então, numa primeira etapa, eu poderia pensar aqui num ponto intermédio, aqui da abscissa 1/2, e substituir a linha vermelha pelos dois segmentos azuis, A1 e A1B. Seguindo esse mesmo raciocínio, posso aperfeiçoar aqui a minha estimativa com 3 intervalos, portanto, n igual a 3. Continuando com n igual a 4. E no fundo eu percebo que vou conseguir uma aproximação do comprimento do arco através de muitos segmentos de reta. Quanto mais segmentos de reta nós tivermos, melhor será então a qualidade da nossa aproximação. A segunda etapa do pensamento computacional é a decomposição, ou seja, vamos tentar dividir esta tarefa em partes mais pequenas e mais fáceis de resolver. Neste caso, se repararem, nós, como eu disse há pouco, vamos querer medir, vamos querer calcular o comprimento de segmentos de reta. E para isso, precisamos das coordenadas das extremidades. Ou seja, eu preciso conhecer as coordenadas de um ponto A, x, y, a, e de um ponto B, x, b, y, b. Mas, como os pontos pertencem ao gráfico da função, o y a e o y b eu consigo facilmente calcular porque tenho a expressão analítica da função. Portanto, esta é uma primeira parte do problema. Quando eu tiver as coordenadas do A e do B, passa à segunda parte do problema, que é, há uma fórmula que é ensinada também aos alunos no 10º ano, que permite calcular a distância entre dois pontos, ou de modo equivalente, a medida de comprimento de segmento de reta AB. Portanto, é esta forma aqui da raiz quadrada. E por último, terceira parte do problema, terei que adicionar todos esses comprimentos para ter então uma estimativa do comprimento total. E passamos já à terceira parte do pensamento computacional, que é o reconhecimento de padrões, ou seja, procurar regularidades e relações. Neste caso, pensando assim um bocadinho na questão, temos aqui um padrão em que nós repetimos 3 ações, sendo que a primeira é determinar XB. XB porquê? Porque, reparem, nós vamos percorrer o gráfico, assim, para dar uma imagem visual, nós vamos percorrer o gráfico do 0 até o 1, ou seja, da esquerda para a direita. E eu sei perfeitamente onde é que o XA vai começar. O XA vai começar na abscissa 0. Perdão. Ou seja, eu tenho apenas que definir XB. Onde é que está XB? Bem, se eu fizer 4 intervalos, portanto terei o n igual a 4, o XB será o XA mais 1/4. Se o n for 5, será mais 1/5. Ou seja, generalizando esta ideia, é fácil entender que XB será simplesmente XA mais 1 sobre n. Quando eu tiver XB, e supondo que já tenho XA, já consigo calcular AB com a fórmula que mostrei há pouco. E a terceira e última etapa é então deslocar XA, ou seja, avançar para a direita. Por onde é que vai XA? XA vai para a posição que era ocupada há instantes por XB. Portanto, XA vai para o lugar de XB, eu calculo XB, que está, portanto, 1 sobre n para a direita, e consigo calcular o comprimento do segmento AB. E vou repetindo, no fundo, estas 3 ações, vou repetindo, até que o ponto B chegue ao destino, que é a abscissa igual a 1.
Penúltima etapa, algoritmia. Portanto, a algoritmia, como já penso, já utilizei a palavra há pouco, é desenvolver uma solução passo a passo. E aqui o que eu expliquei há pouco, no exemplo do pH, da escolha das variáveis, continua a ser essencial. Ou seja, temos claramente que começar por pensar quais são as variáveis, quais são os nomes que vamos dar às variáveis. E eu aqui, a minha sugestão é esta: N para o número de segmentos, XA para a abscissa do ponto A, XB para a abscissa do ponto B e S, um S de soma, para o comprimento do arco da curva. E, pouco a pouco, já com esta reflexão toda que nos levou até aqui, consigo então escrever o algoritmo. Para que ainda não estou a falar do programa, estou só a falar na sequência de etapas. Então, o que é que o meu programa vai fazer? Primeiro, vai perguntar ao utilizador quantos intervalos é que ele quer fazer. Portanto, vou perguntar n igual a quantos. Depois, vou definir que xa é zero, ou seja, vou começar na abscissa zero, como disse, para varrer o intervalo de 0 a 1. E vou definir a variável s como inicialmente vazia, ou seja, inicialmente, quando o a está totalmente encostado à esquerda, o comprimento, obviamente, é zero. Esta inicialização das variáveis, agora, é necessária porquê? Porque a seguir, aqui mais à frente, o XA e o S vão ser utilizados. Então, pelo facto de serem utilizados posteriormente, temos que começar por atribuir um valor. Depois, o meu programa vai repetir N vezes as três ações que acabei de explicar há instantes. Isto é, dizer que XB é XA mais 1 sobre N, calcular esta raiz quadrada, portanto, é a distância entre os pontos A e B, e juntá-la à variável S, e depois dizer que XA vai para o lugar que era ocupado por XB. Portanto, vou repetir estas três ações. O que é que acontece? À medida que eu vou repetindo o programa, a variável S vai acumular os comprimentos daqueles pequenos segmentos todos. Portanto, em cada passagem, ela calcula um valor e junta. Portanto, vai juntar, 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 juntar. Quando o ciclo terminar, eu vou ter na minha variável S o somatório de todos os comprimentos, então, dos segmentos. Vou-vos mostrar o programa, eu não vou escrevê-lo, mas ele tem alguns aspectos também que gostava de vos mostrar. Portanto, ele está aqui na pasta webinar. É o curva 01. E reparem, a primeira linha deve-vos fazer lembrar o que aconteceu há pouco, que é, a certa altura, eu sei que vou utilizar a raiz quadrada. Então, para não dar erro, ponho logo aqui no início o tal from mat import para ter a raiz quadrada disponível. Depois, quis também vos mostrar aqui hoje uma função, para mostrar que o conceito de função em Python é muito semelhante ao conceito de função matemática. A palavra para dizer função em Python é esta, def, com espaço, e depois a minha função chama-se f e tem um argumento x. No fundo, aqui o argumento é a variável independente. O que é que a minha função f faz? Ela devolve, return, a raiz quadrada de 1 menos x ao quadrado, portanto, a expressão analítica há pouco apresentada. O resto do programa, eu penso que conseguem olhar para o que eu tenho aqui no editor da CG50 ou para o PDF aqui à esquerda e reconhecer aquilo que no fundo fui explicando durante o webinar. Ou seja, tem a variável n, que é do tipo inteiro e é pedida ao utilizador, tem xa, que é ao qual é atribuído o valor 0, s igual a 0. Há aqui uma pequena novidade para quem ainda não fez formação em Python, que é, como é que se diz em Python? Repetir n vezes. Então diz-se desta forma, for i in range n. Portanto, diz for i in range n, pode ser traduzido por repete n vezes. O programa vai repetir, aqui tem novamente a indentação que também expliquei há pouco, portanto o programa vai repetir estas três linhas que são praticamente iguais à escrita aqui do lado esquerdo, à escrita matemática, e no final tenho então o print, a saída para o shell, com dois argumentos, que é também uma instrução que eu tinha explicado há pouco. E vamos experimentar então o programa. Ok, ele pergunta-me quantos intervalos queres fazer, e vou agora entrar então na última parte do pensamento computacional, que é depuração e otimização. Eu vou experimentar aqui 10 intervalos e obtenho então uma primeira estimativa, portanto, aproximadamente 1,566. Vou sair e vou voltar a executar, e agora vou um bocadinho mais longe e vou pedir 30 intervalos. E tenho então aproximadamente 1,57.
Recordam-se que eu no início do problema eu disse, vamos trocar por um quarto de circunferência que é para poder controlar o resultado. E agora vou chegar a esta parte, agora vou querer saber, este programa está a funcionar bem ou não? Ou seja, isto é um arco de circunferência de raio 1, portanto ficaria 2 vezes π vezes 1, 2π, e eu tenho apenas um quarto. Portanto, no fundo, eu tenho π sobre 4. Vou fazer aqui o π da calculadora, π sobre 2, perdão. π sobre 2. E o resultado real, verdadeiro, seria então este aqui, 1,57. Reparem que estou extremamente próximo da realidade. Os mais atentos aqui, se calhar, estavam à espera que desse erro. Eu utilizei o π. O que é que acontece? Como eu há instantes importei a biblioteca MAT, ela está disponível e é por isso que ela reconheceu o π. Finalmente, e para terminar, agora sim, vou poder então responder ao problema inicial, que é quanto é que mede esta linha vermelha. Em termos de programa, agora seria muito simples, vou voltar atrás, e teria simplesmente de chegar aqui e apagar aqui a raiz quadrada e pôr então aqui a função seno. Eu não vou fazer, não queria apagar aqui este programa, mas vou-vos mostrar aqui a curva 02 e vão reconhecer o programa é exatamente o mesmo, só fiz aqui esta pequena alteração. Aliás, o programa neste momento dá para qualquer função que queiram experimentar no intervalo 0,1. Vou executar e vou pôr diretamente os 30 e tenho então aqui a resposta a este problema. Reparem que para um aluno do ensino secundário isto é completamente impossível responder a este problema à mão ou analiticamente, ou seja, é interessante aqui a abordagem da calculadora e da programação, em que eu consigo resolver um problema que eu, como ser humano, não seria capaz de resolver, mas graças à programação eu consegui encontrar a resposta para um problema que é claramente um problema matemático. Bom, como conclusão, queria apenas relembrar que no próximo ano vão começar com exemplos muito, muito simples. Ou seja, isto agora repito, o que eu pretendi hoje era mostrar o fim da sequência, para verem também terem noção das potencialidades que tem e das vantagens do investimento que, na minha opinião, vale a pena para depois conseguir resolver determinado tipo de problemas. Mas a realidade no próximo ano é outra. Portanto, o programa do PH é um programa perfeitamente execuível no 10º ano. Mais concretamente, sabem que para o ano, seja qual for a matemática, seja matemática A, MAX, matemática aplicada às artes, a matemática dos cursos profissionais, todos vão começar com os modelos matemáticos para a cidadania e vão fazer um pequeno programa muito, muito elementar, que é o programa da maioria absoluta, que a minha colega Dulcínia irá depois fazer convosco no webinar número 5. Tá bem? E é um programa para o qual só necessitam da parte inicial do que eu expliquei, variáveis, leitura, escrita. Mais tarde, portanto sublinho, mais tarde, existem imensos problemas de matemática, física, química e outras áreas que podem ser resolvidos utilizando a linguagem Python. E destaco essencialmente dois tipos de problemas em que é particularmente vantajoso, são aqueles em que se repete muitas vezes qualquer coisa, como aconteceu aqui com os 30 intervalos. Portanto, quando nós queremos repetir muitas vezes, e aí nós como seres humanos ficamos limitados e não conseguimos fazer, o programa vai conseguir fazer. E outra situação também muito interessante em que é vantajoso utilizar a programação é ao nível das simulações, nomeadamente nas probabilidades e também pensando aqui na física, poder simular situações gerando números aleatórios. Por último, é também, na minha opinião, algo essencial ou poderá facilitar a compreensão da inteligência artificial. Penso que é claro para todos nós que nos próximos anos vamos ter portanto, a inteligência artificial vai, penso, afetar a nossa vida, não só pessoal como profissional, e é uma área pela qual tenho também um interesse especial, e eu sinto que a pequena vantagem que eu tenho, sinto uma pequena vantagem pelo conhecimento que eu tenho de programação, fazer estas coisas em matemática, ajuda-me a perceber também algumas coisas da inteligência artificial. E penso também ajudará os nossos alunos a lidar com a inteligência artificial que está aí mesmo à porta.
Para terminar, quero obviamente agradecer a todos a vossa participação hoje. Quero também dizer-vos que podem acompanhar-nos, podem acompanhar o Grupo Casio Mais através do Facebook e do Instagram, através da nossa página, foi criada agora há dias e teremos todo o gosto em partilhar convosco eventos, a poder esclarecer eventualmente algumas dúvidas e, no fundo, nos próximos 3 anos, que se prevêem de grandes mudanças, que o Grupo Casio Mais esteja convosco e vos consiga acompanhar. Mais uma vez, obrigado a todos